Bom, eu quero conversar com vocês sobre encontros com pessoas públicas, tá? Eu quero falar sobre isso porque essa situação já aconteceu algumas vezes na minha vida e eu tenho uma regra do ouro para como você deve se comportar quando der de frente com pessoas públicas, tá? E qual é a regra do ouro? Deixa a pessoa em paz e siga a tua vida. De novo, gente, deixa a pessoa em paz e siga a tua vida. Mais uma vez, deixa a pessoa em paz e siga a sua vida. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, tem um pouco mais de 10 anos, eu estava almoçando em Ipanema, eu tinha marcado de encontrar com umas pessoas num restaurante em Ipanema, e nesse restaurante quem estava almoçando também era o ator português Paulo Rocha. Eu acho que ele fazia uma novela na Globo na época, e o ator Paulo Rocha estava lá almoçando com uma mulher, deveria ser sua esposa. E aí você imagina o seguinte, eu sou português, que nem o Paulo Rocha, né? Aí eu saio de onde eu tô, eu vou sentar na mesa do Paulo Rocha. Ô Paulo Rocha, tudo bem? Eu sou Luiz Felipe, eu sou português como você, mas eu vivo no Brasil há mais de 40 anos, então eu vou te dar umas dicas sobre o Brasil, faz isso, faz aquilo, faz assado. Você já imaginou que papel ridículo eu estaria fazendo? Já imaginou? Então, não, eu deixei o Paulo Rocha à vontade para almoçar com a esposa dele, tá? Outro ponto. Eu morava em Copacabana alguns anos atrás. Eu fui fazer uma caminhada até o Leblon e voltar. E aí eu dei de cara lá no Arpoador com a Zezé Mota. Aí você imagina que eu paro minha caminhada, paro a Zezé Mota e digo: poxa, Zezé, você naquele filme Chica da Silva, você teve uma atuação espetacular e você também canta bem, que legal e tudo. Imagina o constrangimento que eu estaria criando para Zezé Mota? Não, eu deixei a Zezé Mota em paz, né? E segui minha vida, tá? Terceiro, numa dessas caminhadas que eu fazia lá em Copacabana, eu tô andando em Ipanema e quem vem no sentido contrário é a Lília Cabral. Lília Cabral, que na época ela tinha feito aquela novela, um pouco antes, novela chamada História de Amor, que acabou de repetir na Globo, né? E que ela fazia a personagem Sheila, e que ela arrebentou naquela personagem, e ali automaticamente ela foi alçada ao posto de uma das maiores atrizes do Brasil, né? Eu admiro muito o trabalho da Lília Cabral, inclusive acho que a Lília Cabral é que deveria ser a Odete Roitman e tudo isso, né? Mas ela estava andando e ela estava de óculos escuro. Ora, gente, uma pessoa pública quando está de óculos escuro, você entende o quê? Que ela quer evitar contato, não é isso? Então, apesar de ser fã da Lília Cabral, eu deixei a Lília Cabral em paz e eu segui minha vida, tá? Ela caminhando lá pro sentido oposto, né, do meio de Ipanema ou do Leblon pro Arpoador, e eu andando de Ipanema no sentido do Leblon, né? Bom, outra situação, essa eu já contei aqui em vídeo, inclusive. Eu fui votar em 1994, eu voto aqui na Ilha do Governador, né? Quem foi criado aqui na Ilha do Governador e também vota aqui é o Miguel Falabella. E aí, eu votei, fui numa cantina fazer um lanche, quem é que tá lanchando no mesmo lugar que eu? O Miguel Falabella, né? Gente, na época ele fazia aquela novela A Viagem, estava mais popular do que nunca, né? E eu sempre fui fã de carteirinha do Miguel Falabella. Fã de carteirinha do Miguel Falabella. Eu podia virar para ele, tava eu e ele praticamente lá na cantina, no local, né? E puxar um assunto com ele. Mas ele também estava de óculos escuro. Então meu entendimento foi o quê? Não, o cara tá de óculos escuros, ele não quer conversar com ninguém, ele quer ficar na dele, então eu não vou puxar papo com o cara. Deixei o cara, respeitei a privacidade do cara. E você não tem noção de quanto eu sou fã do cara. Mas o quinto exemplo, esse aqui é o principal de todos, né? É o seguinte: se tem alguém que eu sou fã na minha vida,
que eu sou fã na minha vida, essa pessoa se chama Chico Buarque de Holanda, tá? E lá, no ano 2000, se eu não me engano era 2000 ou era 1999, eu fui fazer uma dessas caminhadas até o Leblon, até o Vidigal, até o Sheraton, né? E voltar para Copacabana. E eu ia de Walkman, na época nem tinha DVD, laser e tal, eu ia de Walkman, né? E eu tinha uma fita gravada com músicas do Chico Buarque de Holanda, né? Então eu fui escutando essas músicas. E aí quando eu estou em Ipanema, né? Estou em Ipanema, estou ouvindo lá no Walkman Construção, que é um clássico do Chico Buarque de Holanda, né? Quem é que passa no sentido contrário caminhando? Na direção do arpoador mais uma vez. Chico Buarque de Holanda, né? Então, gente, minha vontade era ajoelhar, né? Tomar a bênção. Minha vontade era dizer, poxa, cara, olha que coincidência, olha a música que eu estou escutando aqui. Não, eu deixei o Chico Buarque de Holanda passar, eu segui meu rumo, fui até o Leblon, final do Leblon, voltei e na volta cruzo com ele de novo. Olha, talvez a pessoa que eu tenha mais idolatria na vida, né? Não, simplesmente eu deixei o cara seguir o caminho dele. Por quê? Porque você tem que respeitar a privacidade do artista, a privacidade da pessoa pública, né? A privacidade das pessoas, né? Então, quer dizer, especialmente no caso do Chico Buarque de Holanda, por mais fã, por mais admirador que eu seja, eu não tenho o direito de interromper a intimidade, a privacidade dele no momento em que ele está fazendo uma caminhada. Olha, teve casos em que eu interagi com pessoas conhecidas, mas estava dentro de um contexto. Por exemplo, uma vez eu conversei com o Zico, que é outro ídolo que eu tenho na vida. Eu conversei com o Zico. Mas tinha um contexto para isso. Era um coquetel lá no CFZ. Eu estava que é o Clube do Zico. Eu estava convidado para o coquetel. Ele estava disponível para falar com as pessoas. Eu esperei ele estar num momento menos pressionado para abordá-lo. Então ele até fez uma brincadeira, uma pequena sacanagem comigo. O Zico é gaiato, tá, gente? E então eu conversei com o Zico. Outro que eu conversei foi o Paulinho da Viola. Gênio, gênio, gênio. Mas o Paulinho da Viola, eu estava num show dele, eu assisti o show, ele se disponibilizou para receber as pessoas. Dá para perceber que é diferente, né? Mas em situações comuns, a pessoa pública é uma pessoa como outra qualquer, ela merece ter sua intimidade e sua privacidade reservada. É essa a dica que eu quero dar para você. Todo mundo diz que o Renato Aragão, também conhecido como Didi, ele é um nojo de pessoa. Dizem, né? Eu não conheço o cara, eu não posso falar. Que ele é super arrogante, que ele é metido e tudo isso. Mas uma vez, e já tem muito tempo isso, tá? Tem mais de 40 anos, eu vi ele dando uma entrevista no jornal Hoje, né? E ele dizendo, olha, eu acho um abuso, eu estou num aeroporto para pegar um avião e vem alguém, bate nas minhas costas e diz, ô Didi, conta uma piada aí. Alguma coisa desse tipo. A intimidade das pessoas precisa ser preservada. A privacidade das pessoas precisa ser preservada. Ele disse algo nesse sentido. Então, por mais antipático que o Renato Aragão seja, deixa eu dizer para vocês, ele está completamente certo. Ele está completamente certo, né? Lembrei outra situação. Eu fui numa exposição no Rio Centro há muitos e muitos anos, de Bienal do Livro, né? Vou no banheiro, estou lavando a mão, quem está lavando a mão ao meu lado? Luciano Zafir, né? Cara bonito pra caramba, tá, gente? Ele era bonitaço mesmo. Eu não fui abordar o Luciano Zafir na época, ele namorava com a Xuxa, né? Eu não fui perguntar pra ele, poxa, a Xuxa é legal, não é? Não, eu fiquei na minha. Então, isso, veja uma pessoa pública, por acaso, se não tiver um contexto, fique na sua. Deixe a pessoa pública em paz. Ela, tal qual como você, merece ter a sua privacidade respeitada. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, obrigado a todos, a todas e a todos.
E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.